Olá, internautas e seguidores do Teresina Diário. A partir de hoje nós temos um novo encontro. Todas as quintas, especialistas, influencers, personalidades estarão batendo um papo descontraído, levando informação e conteúdo. E para começar, nós vamos abordar sobre a campanha Novembro Azul, uma campanha que tem como finalidade a prevenção e conscientização do câncer de próstata e também da saúde masculina. Para se ter ideia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 65 mil homens foram diagnosticados com tumor somente em 2020. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Silvana Salles. Ela é urologista e também membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom dia, doutora. Bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite. Agradeço o convite. E a gente já começa falando sobre essa importância da campanha Novembro Azul. Certo. A campanha do Novembro Azul é uma campanha muito importante que busca exatamente, chama os homens, tá certo? É um lembrete, né, no ano, para a gente chamar os homens para poder buscar a sua saúde, fazer seus exames de rotina, tá certo? Inclusive na rotina contra o câncer de próstata, que é um dos cânceres que mais acomete os homens, tá certo? Fora os tumores de pele, é o câncer que mais acomete os homens e que causa óbito nos homens. Então, é um chamado, é como se fosse assim, a gente está lembrando a todos que se não foi durante o ano todo, agora tem que vir, tá certo? Inevitável nesse período. Certo? Tem que a gente chama, né, faz esse alerta, é uma campanha mesmo mundial, de uma certa forma, aqui no Brasil. A gente pegou essa campanha também, porque essa campanha ela já surgiu há muito tempo, tá certo? E fora do país, exatamente para que tivesse uma prevenção contra o câncer de próstata. É uma doença silenciosa, né? Exatamente. O câncer de próstata, às vezes os homens acham, eu não estou sentindo nada, certo? Para que eu vou ao médico? Essa que é a importância, a gente fazer os exames periódicos para saber se está tudo bem. E quais são os perigos dessa doença, desse câncer? O câncer de próstata, ele é um câncer que afeta essa glândula da próstata. A próstata é uma glândula que fica no homem, entre a bexiga e a uretra, tá certo? E, como qualquer outro câncer, ele pode, quando não tratado, avançar, né? E causar o óbito do paciente quando não tratado adequadamente, tá certo? Então, com o diagnóstico precoce, hoje a gente tem uma taxa de cura muito alta quando a gente faz o diagnóstico precoce. Só que o câncer de próstata, ele é silencioso. Então, muitas vezes não dá sintomas algum. Por isso que são importantes a avaliação individualizada de cada paciente e fazer os exames periódicos, tá certo? Pelo menos uma vez ao ano, conforme cada caso. Quais são essas principais doenças voltadas para a parte urológica? Certo. O homem, ele tem a próstata e essa próstata, ela pode começar a dar problemas a partir dos 35, 40 anos, tá certo? Podem ser problemas benignos, como um crescimento benigno da próstata, pode ser uma inflamação da próstata, como pode também ter um câncer de próstata, tá certo? Então, cada faixa etária tem as suas doenças mais específicas. Para o caso do câncer de próstata, a gente aconselha que a partir dos 45 anos, em pessoas que têm um histórico familiar, tá certo? Faça os exames de rotina. E a partir dos 50 anos, quem não tiver histórico familiar, nos dois casos, mesmo sem sintomas, tá certo? Tem que procurar o médico para poder fazer a rotina. Eis o motivo de pedir para ir antes, né? Para ter esse tratamento precoce. Exatamente, para se ter esse tratamento precoce. Porque assim, eu costumo dizer que a gente tem uma lacuna. A mulher, ela sempre vai ao médico desde o período da menstruação. Sempre, e ela cria aquilo, é uma questão cultural, cria aquilo, todo ano procura o médico, né? O ginecologista, o clínico, para poder fazer seus exames de avaliação. O homem não, ele vai ao pediatra e do pediatra só vai lá para os 40, lembra do médico, só lá para os 40, 50 anos. Verdade. Então tem vários anos em aberto. Então a gente tem que parar com isso, tá certo? Tanto que a campanha do Novembro Azul não é só para os homens acima de 35 anos. A gente tem um Novembrinho Azul, que é para no hospital infantil, houve a campanha, tá certo? Do Novembrinho Azul, exatamente para tratar da saúde dos meninos. Já começar de pequeno. De pequeno, voltar a estreitar os laços do pediatra até o urologista, tá certo? Então a gente tem que retomar
essa busca pela saúde desde criança, tá? Então teve essa campanha agora, que já está há 4 anos, do Novembrinho Azul, no Hospital Infantil, no Cid Portela, tá certo? E a gente está fazendo, né, também chamando a parte adulta, mas desde lá é para fazer a rotina, adolescente, adulto jovem, e vai indo, né? Doutora, em relação à questão da pandemia, como é que a senhora pode avaliar esse período também? Porque foi um período, está sendo ainda um período difícil, e aí houve queda, ficou estável, como... Houve uma queda nos diagnósticos, porque os homens, as pessoas ficaram mais confinadas, então não teve como diagnosticar. Depois disso, houve aquele, entre aspas, um boom em diagnósticos, tá certo? Porque só que um diagnóstico não numa fase precoce, em alguns casos, umas doenças mais avançadas, tá? Não só para a questão da próstata, mas para todos os tipos de doenças oncológicas. Houve um atraso no diagnóstico dessas doenças do ano passado. Quem era para ter sido diagnosticado no ano passado, não foi só ser diagnosticado esse ano, né? Certo. Tá certo? E é um assunto sempre polêmico, é tabu na família, tabu nas rodas de conversa. E eu queria saber como é que a gente faz para começar a introduzir esse assunto na roda de conversa mesmo familiar, começando pela família. Que é algo natural, tá certo? Que é algo necessário, é importante a gente prezar pela prevenção, tá certo? Então é cuidar da sua saúde. Você não cuida da sua saúde comendo coisas saudáveis, fazendo atividade física, faz parte também fazer os exames, para ter essa avaliação também no papel, tá bom? Conjunto ao seu médico. Então é conversar abertamente. O filho, né, a criança, quando já vê seus pais se cuidando, ele também vai querer se cuidar, ele vai ser levado pelos pais para ir ao médico, tá certo? Então isso acaba virando uma reação em cadeia, ele vai quando estiver mais velho. No caso dos homens já mais velhos, a gente chama as esposas, as companheiras ou as filhas. Para dar esse incentivo, para incentivar e chamar, olha, vamos lá só ver a questão dos exames de rotina, vamos fazer os exames de sangue, porque existe um certo tabu, um estigma de que o exame do próstata sempre tem que fazer essa questão do toque. O homem ele se recusa a ir ao médico com medo do toque retal. O toque retal é um exame muito simples. Ele é necessário, tá certo? Porque é obrigatório? Ele faz parte do exame físico. Então, alguns casos que o PSA está normal, às vezes a gente identifica num toque retal. Então, assim, por isso que a gente não trata exame, de sangue, tá certo? A gente trata o paciente, a gente avalia o paciente, então precisa dos exames laboratoriais, da história clínica e do exame físico. Então, quando necessário, ele sim é preciso e é muito rápido, tá certo? É um exame super tranquilo, tanto que a gente se surpreende com vários pacientes que às vezes temem o exame, dizem, olha só isso, tá certo? É tão rápido, eu estava com receio disso, e acabam tendo a sua rotina, todo ano estão lá para fazer os exames. Doutora, a gente quer agradecer a disponibilidade, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente deixa espaço aí para as considerações finais. Certo? Então eu quero chamar todas as pessoas, todas as famílias que tenham homens na família, desde criança, tá certo? Para que procurem um médico, que seja o pediatra, que seja o clínico, quando for acima dos 40, 45 anos, que procure o urologista para poder fazer a avaliação da sua saúde em geral. No caso do câncer de próstata, que é uma doença bastante prevalente nessa faixa etária, por isso que a gente clama, tá? Chama todos que venham fazer sua prevenção de saúde, tá bom? Então não deixe de participar, se não deu para ir agora, em meados de novembro, vão em outro mês, tá? Mas esse mês é um mês do lembrete, para quem não foi, já puder agendar seus exames, tá certo? Sua consulta e passar por uma avaliação individualizada, cada caso é um caso. Obrigado, doutora Silvana. Vamos ficando por aqui, próxima semana, um novo papo, um novo assunto, sempre levando informação e conteúdo para você. Não deixe de seguir, comentar e compartilhar os conteúdos no @portal Teresina Diário em todas as redes sociais. Vamos ficando por aqui.